Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um culto do nosso ministério, Ministério Verbo Vivo, nosso culto online. E eu quero convidar você essa noite para poder adorarmos juntos. Aproveita aí para compartilhar esse link do culto, chame seus amigos, as pessoas que você sabe que estão em casa, para poder participar junto conosco. Que ferramenta poderosa nós temos para poder abençoar tanta gente. Lugares onde a gente não poderia alcançar, esse culto tem alcançado. E você pode ser esse instrumento para abençoar os seus amigos e pessoas que você sabe e tanto precisam de uma palavra como eu e você. Bom, nós vamos começar com uma breve oração. Quero convidar você para poder, aí onde você está, na sua casa, no lugar onde você está assistindo, seja pela TV ou pelo celular, para orarmos juntos. Senhor, nós te pedimos nessa noite que a tua vida ela possa fluir através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada. Em todo tempo esse culto, o teu Espírito possa conduzir todas as coisas e também a nossa vida. Que o nosso Espírito esteja receptivo, sensível à tua voz, para que tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar a nós, seja, Pai, encontre o lugar aonde o Senhor seja o primeiro e a primazia da nossa vida. Nós oramos, ó Pai, para que haja liberação de cura. Nós oramos para que haja restauração, para que o poder da Tua Palavra, o poder transformador e gerador de vida, ele possa ser liberado e, como diz a Tua Palavra, não voltar vazia, antes produzir em nós aquilo que o Senhor quer através da Tua Palavra. Oramos assim, confiando que o Teu amor e a Tua graça que nos alcançou pode alcançar muito mais pessoas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que seja um culto abençoado para mim, para você e para tantas pessoas que vão estar nos assistindo. Valeu!
montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Assim, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante e vitorioso amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim te entregou. Oh, impressionante e vitorioso amor de digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 santo. tu és santo, tu és santo, tu és santo, 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 santo. tu és santo, tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber
força, honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo, 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 Santo. tu és santo. Oh, tu és santo. Tu és santo. Santo, Santo, Santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Santo, Santo, Santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Aquele que venceu a morte, Santo, Santo, Santo. aquele que ressuscitou, Santo, Santo, Santo. aquele que é o Senhor, Santo, Santo, Santo. leão da tribo de Judá, Santo, Santo, Santo. raiz de Davi, Santo, Santo, Santo. estrela da manhã, Santo, Santo, Santo. o cavaleiro do cavalo branco, Santo, Santo, Santo. seus olhos como chama de fogo, Santo, Santo, Santo. em sua coxa uma espada afiada, Santo, Santo, Santo. está vestido com manto de sangue, em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, 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 Senhor dos Senhores. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, 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 Santo.
Glória a Deus, galera. Que momento abençoado e como é maravilhoso podermos adorar o Senhor. Você que está aí na sua casa, em algum lugar assistindo, nós vamos continuar esse momento de adoração, como sempre dizemos, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Poder contribuir com aquilo que o Senhor tem para fazer é um privilégio enorme para nós. Então eu quero convidar você vai ver aqui embaixo na tela, vão passar os números das contas do Ministério Verbo Vivo e também no canto da tela vai ter o QR Code, você pode abrir a câmera do seu celular e você pode direcionar e fazer a sua contribuição. A Bíblia fala que cada um contribua segundo propôs no seu coração. E eu creio que o Senhor, como diz também a mesma palavra, que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Faça isso com o coração livre, com alegria e vamos continuar adorando o Senhor também com as nossas ofertas. Nós vamos então passar agora, enquanto você provavelmente está fazendo a sua contribuição ou direcionando a câmera para o QR Code, nós vamos ter um momento poderoso da Palavra de Deus e na medida que nós recebemos a Palavra, eu quero que você, junto comigo, possa abrir o teu espírito para receber a Palavra, porque a Palavra fala em 1 João 5,7 que há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Então a Palavra é Jesus. Na medida que recebemos a Palavra, nós não recebemos algo, recebemos alguém. E esse alguém é quem transforma a nossa vida. Que você possa ser tocado, transformado e ministrado por essa palavra que vai ser liberada. Deus abençoe a sua vida. Lembrando, se você ainda não fez isso, compartilhe esse link com mais alguém para que muito mais pessoas sejam abençoados junto comigo e com você. Deus abençoe. Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez, uma alegria estar aqui para compartilhar a palavra. Espero que essa palavra abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. A palavra que eu quero dividir com você é perseverança para alcançar a promessa. Existem muitos momentos da nossa vida, da nossa jornada cristã, que nós necessitamos de perseverança. Então, esta é a ideia e nesse momento nós vamos orar, pedindo que Deus nos dê graça e nos conduza pelo seu Espírito Santo e por sua palavra, abrindo os olhos do nosso entendimento. Amém? Vamos orar juntos neste momento em nome de Jesus. Pai, obrigado por este momento, pela graça, pelo privilégio de nos reunirmos em torno do Senhor, em torno da Tua palavra, ó Deus. Tua palavra é verdadeira comida, é verdadeira bebida, a Tua palavra é Jesus para nós. Por isso, nos rendemos a Ti, Senhor, e oramos para que o Teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento. Queremos compreender o Teu caminho, queremos compreender a Tua vontade, queremos compreender o Teu coração, Senhor, e que o Teu Espírito possa ajudar cada um que está ouvindo a fazer uma aplicação prática em sua própria vida, a fim de que, através da Tua verdade, possamos fazer, Senhor, a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração. Que a Tua graça, que a Tua paz, que a Tua bênção esteja sobre todos. Nós oramos assim, agradecidos e em fé, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, amados, perseverança para alcançar a promessa. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito específico, atípico, um tempo que requer perseverança. Perseverança é aquela atitude firme, constante, de olhar para o Senhor Jesus, de andar na sua vontade, de andar no seu caminho, de não se distrair com situações, com circunstâncias, nem mesmo com as nossas emoções. Nós temos que fazer o que a Bíblia diz para fazer, colocar os olhos em Cristo Jesus e avançarmos olhando para Ele todos os dias. Quero começar com o texto de Hebreus, no capítulo 10, verso 35 e 36, que diz assim: Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Esta palavra diz muito sobre perseverança. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa. Então, perseverança é, de fato, um ingrediente fundamental da nossa carreira, da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus. Como eu disse, vão existir alguns momentos que tudo que nós precisamos é perseverar, é manter a atitude. Eu sei que, especialmente quando a gente começa a nossa jornada com Deus, a nossa jornada cristã, nós colocamos o nosso foco muito em cima das experiências. Nós queremos ter experiências com Deus. Quando a gente ouve um testemunho, alguém compartilhando que teve uma experiência com Deus, logo nós oramos também, dizendo: Senhor, eu quero também ter uma experiência com Deus, experiência com o poder de Deus, experiência com curas, experiência com milagres, experiência com provisão de Deus, experiência com evangelismo. Nós queremos evangelizar outras pessoas, nós queremos ver o reino de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus acontecendo em nossa vida. E de fato, experiências são muito importantes para a nossa caminhada, experiências nos marcam, experiências nos transformam, mas também a perseverança nos transforma. Importante a gente entender isso. A perseverança também nos transforma. E perseverança é isso, é essa atitude de não mudar de atitude. A atitude de ser firme, a atitude de ser constante. A atitude onde nós temos a nossa fé provada e aprovada, seja em que circunstância for. Precisamos de perseverança, como o texto diz. Então, perseverança é isso. Ficar firme em Cristo Jesus, olhando para Ele, mantendo-se nele, não mudar a atitude, ficar na sua palavra, crer na sua palavra, olhar para Jesus o tempo todo, crendo que a nossa vida e que tudo que faz parte dela está nas mãos dele. Nós confiamos no Senhor, nós não confiamos nas circunstâncias, nós não confiamos nem em nós mesmos, nós confiamos no Senhor e em sua palavra. E é nesta perseverança que nós seremos provados e aprovados. Geralmente são nos momentos difíceis, nos momentos de tribulações, ou de aflições, de perseguições, ou de pressões, ou naqueles momentos em que nós não vemos, entre aspas, o agir de Deus, mas nós sabemos que Deus está no processo, que Deus está conduzindo a nossa vida, que com certeza Ele não nos abandona, Ele está junto conosco, Ele está do nosso lado. Precisamos tão somente continuar crendo nele. Precisamos tão somente perseverar, porque nesta perseverança há uma transformação. Esta perseverança, com certeza, vai produzir frutos em nossa vida. Aliás, é muito interessante, porque há uma relação entre perseverança e frutos. Quando nós olhamos, por exemplo, para um capítulo na Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 15, é um capítulo que diz muito a respeito de frutos. Então, fala que nós temos que dar frutos na presença de Deus. Fomos chamados para frutificar, nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus, e porque estamos ligados neles, devemos frutificar. E ele diz lá: toda vara que em mim não dá fruto, ele corta, e toda vara que está ligada nele, ele dá frutos, ele limpa para que produza mais frutos. Mas é muito interessante que o texto fala mais de perseverança do que de frutos. O verso 3, por exemplo, aliás, verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O verso 6 diz: quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Então ele vai falando de permanecer, de permanecer, de permanecer, mais de permanecer do que frutificar. Ora, a inferência óbvia é que se permanecemos no Senhor, se continuamos plantados no Senhor, se continuamos confiando no Senhor, certamente vamos frutificar. Então, permanecer é um processo fundamental. E se nós permanecermos, nós vamos ver bênção, nós vamos ver avanço, nós vamos ver milagres, nós vamos ver crescimento, nós vamos ver transformação e aprovação em nossa própria vida. E quando é que nós temos que permanecer? Obviamente nos momentos difíceis, naqueles momentos em que parece
que nada acontece. Mas eu costumo dizer que Deus é um Deus de tempos e de estações. Existem estações diferentes. Existem estações em que os frutos aparecem e outras estações em que frutos não aparecem. Eclesiastes capítulo 3, texto tão conhecido, verso 1, diz assim: tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Veja que interessante, tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Eu morei numa casa que tinha um pé de caqui. E esse pé de caqui era muito interessante porque ele marcava muito bem as estações, né? Tinha o período do ano em que apareciam as folhas. E nesse período a árvore ficava muito bonita, cheia de folhas, ficava muito verde, o volume dela parecia muito maior e era uma árvore muito bonita no quintal. E a gente, ao ver aquela árvore grande, bonita, cheia de folhas, a gente já sabia que o processo que viria logo a seguir seriam as flores, né? E também era muito bonito quando começava a aparecer as flores. Depois das flores, claro, vinham os frutos. E quando os frutos chegavam, a árvore ficava vermelha, de tanto caqui, né? Muita gente ia lá em casa, a gente compartilhava caqui, os passarinhos comiam caqui, e era uma árvore assim maravilhosa, cheia de frutos. A gente colhia frutos, eu tenho lembrança, deu em cima desse pé de caqui, junto com as crianças, e a gente colhendo. Então, ela marcava bem esse tipo de estação. Mas era muito interessante que, depois que o fruto passava o tempo dele, depois que o fruto era colhido, vinha uma outra estação, onde os frutos desapareciam e aonde a árvore não tinha mais folha. Esta árvore, o caqui, chegava a ficar sem nenhuma folha. E algumas vezes, algumas pessoas visitando a nossa casa olhavam para aquele pé de caqui sem nenhuma folha, sem nenhum fruto, e diziam: puxa, que pena, o pé secou. E a gente dizia: não secou, é só uma questão de estação, né? Vai chegar a época do ano que virão as folhas novamente, e depois vão vir as flores, e depois vai vir o fruto. Então, quem tinha visto a árvore cheia de folhas ou flores ou frutos, quando havia seca, achava que ela tinha morrido. Mas ela não morreu, ela estava apenas numa estação. E depois, quem tinha visto apenas a árvore sem nenhum fruto e via cheia de folhas e cheia de frutos depois, achava que era uma outra árvore, né? Tinha gente que dizia assim: puxa, eu nunca vi essa árvore aí no seu quintal, ela já estava aí? E a gente dava risada e dizia: olha, provavelmente você viu a árvore seca, mas agora você está vendo a mesma árvore numa outra estação. Então, amados, a nossa jornada com Deus é muitas vezes parecida com este pé de caqui. A Bíblia fala que tem tempos e estações. Tem tempos onde vem uma determinada graça para fazer determinadas coisas, e existem outros momentos que não são assim, momentos difíceis, momentos de pressão, onde tudo o que nós devemos fazer é permanecer, né? Existem períodos de tribulações ou de aflições, como eu disse, ou de dificuldades, e o que nós devemos fazer nesses períodos? Olhar para o Senhor, ficar nele, permanecer nele. Como diz o Salmo 1, nós precisamos ser árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então, o mais importante é que estejamos plantados nele, firmados nele, na sua luz, na sua verdade, nas convicções que nós temos, na fé que nós temos. E com certeza aquele que está em Jesus, aquele que está no Senhor, aquele que confia no Senhor, a sua vida com certeza produzirá frutos. Pode vir o inverno, né? O inverno é um período que é mais frio, que tem pouca luz, mas
Se vier um inverno espiritual, a única coisa que nós precisamos fazer é permanecer nele, é olhar para ele, é depender dele, é confiar nele, esperar nele. E este processo vai trabalhar em nossa vida. Esse processo vai trabalhar em nosso coração. Esse processo vai trabalhar em nossa alma, em nossas emoções, vai trabalhar na nossa ansiedade. Esse processo vai aprovar a nossa fé. Esse processo vai gerar confiança no Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, nos dá uma direção importante a respeito de perseverança. Ele diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, aliás, a aprovação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, nada faltando em coisa alguma. Então veja, provação da nossa fé produz perseverança. Quando nós somos provados e aprovados, nós continuamos confiando em Deus, dependendo de Deus, permanecendo em Deus, fazendo o que nós devemos fazer, andando nele, descansando nele, olhando para ele, colocando a nossa vida na presença dele. Esta provação da nossa fé produz perseverança. E a Bíblia diz que essa perseverança vai gerar uma obra perfeita, para que nós sejamos perfeitos e completos. Perfeitos e completos. Ou seja, Deus quer nos levar a um lugar. Deus quer nos levar a um lugar de maturidade. Deus quer nos levar a um lugar de dependência. Deus quer nos levar num lugar de intimidade. Deus quer que a nossa vida seja moldada no padrão de Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, a nossa fé precisa ser provada. E nós precisamos permitir que esta perseverança, em perseverarmos, em continuarmos no Senhor, isso produza em nós uma obra de transformação, nos moldando a Cristo Jesus, nos preparando para tudo aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Então, essa perseverança, ela nos fará perfeitos e completos, como diz a palavra. Então a perseverança, na verdade, ela vai revelar o nosso fundamento. Se o nosso fundamento está baseado em Cristo Jesus ou não. Se o nosso alicerce é firme ou não. Então a perseverança é que revela isso. Por quê? Porque tem pessoas que dizem: eu estou no Senhor, está tudo bem, eu amo a Deus e tal. Mas se vier um probleminha, se vier uma dificuldade, então ela paralisa, ela desanima, ela olha para os lados, ela pensa em voltar atrás, ela já quer soltar a sua mão do arado. Não! A Bíblia fala que nós precisamos ser provados, aprovados. E é a perseverança que vai nos aprovar, que vai revelar a nossa confiança em Deus. Quando nós estamos firmes, ora, pode bater vento, tempestade, pressões, dificuldades, nós não saímos dali. Como em Mateus capítulo 7, nós vemos aquela figura do homem que constrói a sua casa sobre a areia e daquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem está sobre a areia não aguenta vento, não aguenta tempestade, não aguenta as águas. Mas quem está sobre a rocha fica firme, persevera, enfrenta tudo. Por quê? Porque está sobre a rocha. Ora, quando perseveramos, estamos sobre a rocha. Obviamente, a rocha é Jesus Cristo. Há um texto também precioso para falar a respeito de perseverança. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, diz assim: gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Veja que está dito, a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Então veja. Glorie-se na esperança da glória de Deus. Gloriemo-nos, ele diz, na esperança da glória de Deus. O que significa isso? Significa que nós temos uma convicção que
a glória de Deus vai se manifestar. Ou seja, tudo o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Fique certo disso. Deus é absolutamente fiel na sua palavra, fiel nas suas promessas. Fiel é aquele que prometeu e poderoso para cumprir. Então, por que nós podemos nos gloriar nesta esperança da glória de Deus? Porque Deus vai cumprir. Porque Ele cumprirá a sua palavra. Porque Ele realizará a sua obra. Porque as coisas, o mundo, as dificuldades podem acontecer, mas nós sabemos que nada, absolutamente nada irá parar o agir de Deus. Não existe poder no mundo, não existe nenhum reino, não existe nada visível ou invisível que possa parar o poder de Deus. O que Deus disse, Ele fará, Ele vai cumprir. Então ele diz, glorie-se na esperança da glória de Deus. Mas ele nos leva a um outro nível. Ele diz também, glorie-se nas tribulações. Dizendo de uma outra maneira, procure extrair glória das tribulações. E a gente fica pensando, mas como é que alguém vai extrair glória das tribulações? A questão é, pensa num Deus poderoso, capaz de usar as nossas experiências difíceis, as nossas aflições, as dificuldades pelas quais passamos, o padecimento, as pressões. Então, Deus usa tudo isso para nos levar a um lugar onde nós vamos compreender que a nossa única esperança deve estar em Cristo Jesus. A esperança verdadeira. Deus usa tudo isso, as pressões, as dificuldades, as lutas, e Ele vai nos aperfeiçoando para nos levar a um lugar de dependência, para nos levar a um lugar de confiança, para nos levar a um entendimento, a uma fé tão fundamental, onde nós entendemos finalmente que nós dependemos só do Senhor e apenas do Senhor. Então, gloriar-se nas tribulações significa permitir este processo em nossa vida, porque nós vamos chegar num lugar onde tudo que nós temos é o Senhor, e nele estará a nossa satisfação, nele estará a nossa alegria, nele estará a nossa paz, nele estará a nossa vitória, nele estará a nossa própria vida. Este lugar onde nós temos o Senhor, nada mais. Então, por isso ele fala, glorie-se nas tribulações. Extrai a glória, diz. Paulo entendia muito bem isso. Ele estava sendo levado a um lugar onde ele posteriormente entendeu, olha, tudo que eu tenho é o Senhor. Ele até dizia, nem a minha própria vida eu a tenho como preciosa. Eu tenho o Senhor. Ele até dizia, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. A vida que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, as tribulações, as dificuldades, as aflições, como é que a gente extrai glória disso? Entendendo e permitindo a ação do Espírito Santo que vai nos levar a este lugar de dependência, a este lugar de intimidade, a este lugar de relacionamento com o Senhor, a este lugar onde nós entendemos, tudo que eu tenho é o Senhor, e o Senhor é amplamente suficiente na minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o tesouro que eu tenho em minha vida. Vaso de barro, mas eu carrego um tesouro. Então este é o ponto, Cristo deve ser a nossa alegria, Cristo deve ser a nossa satisfação. Então, gloriar-se nas tribulações é permitir que o Espírito de Deus te leve a um lugar onde sobre somente Cristo, até que Ele seja o único tesouro, nosso único caminho, nossa única vida, nossa única verdade, nossa única herança. Então, quando isso acontece, porque nós estamos em Cristo, nós encontramos todas as coisas. Nós encontramos tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, quando nós permanecemos em Cristo, mesmo nos sofrimentos, vai ficar claro que a sua fé é viva, é real, é verdadeira.
Não é uma fé superficial, não é uma fé que, eu creio em Cristo só enquanto Ele me abençoar, eu creio em Cristo só enquanto as coisas estiverem muito boas, eu creio em Cristo só enquanto for conveniente para mim, ou eu creio em Cristo só enquanto me for favorável. Não, quando nós confiamos realmente em Jesus, independente das circunstâncias, nós olhamos para Ele, nós temos alegria nele, nós temos paz nele, e é aí que a nossa fé vai ser provada e aprovada. Paulo tinha uma tonelada de problemas, de lutas, de pressões, de perseguições, de dificuldades na vida dele, mas ele podia dizer, olha, não importa, eu olho para Cristo, eu dependo de Cristo. Ele dizia, não importa, para mim o viver é Cristo, tenho por perda todas as coisas por amor a Cristo. Ele também dizia, ainda que o homem exterior se corrompa, envelheça, sofra dificuldades, o interior se renova a cada dia. Então você percebe que ele entendeu esse caminho, quanto mais dificuldades, e aqui nós estamos falando daquelas dificuldades que nós criamos, mas das dificuldades que a gente enfrenta, naturalmente acontece em nossa vida, muitas vezes a gente não sabe nem o porquê, mas na medida em que ele enfrentava lutas, pressões, dificuldades, tribulações e perseverava no Senhor e olhava para Cristo Jesus, ele entendia cada vez mais que o Senhor era o seu único tesouro. Então ele dizia, eu me glorio nas tribulações. Então nós nos gloriamos nos sofrimentos, porque nós vamos ser levados a este lugar, onde Cristo é tudo, onde nós entendemos que Cristo vale tudo, onde nós entendemos que Ele é o nosso grande tesouro, Ele é o princípio da nossa própria vida, Ele é a nossa herança, Ele é o fundamento, Ele é o princípio, Ele é o fim, e Ele é o meio, tudo vem dEle, tudo acontece por meio dEle, tudo volta para Ele. E aí, quando nós enxergamos assim a Cristo, e as pressões, dificuldades, tribulações podem ajudar nisso, e nós perseveramos e chegamos neste lugar onde nós temos somente o Senhor, toda confusão é dissipada, toda divisão, ou seja, se antes nós estávamos divididos porque pensávamos isso ou aquilo, ou queríamos isso ou aquilo, agora a gente não quer mais nada, nós queremos Cristo, toda confusão é dissipada. Porque muita gente não quer sofrer ou tem tanto medo do sofrimento? Porque as pessoas, quando sofrem, têm aquela sensação de que estão perdendo a vida, perdendo a chance da vida delas, perdendo coisas preciosas da vida delas. Parece que o sofrimento nos nega tudo que torna a vida ser algo que vale a pena ser vivida. Tudo que nos faz feliz. Então o sofrimento vai tirar isso de mim, o sofrimento pode tirar aquilo de mim, as dificuldades podem tirar aquilo de mim. Aí a pessoa fica com essa sensação de que ela está perdendo. Mas Paulo aprendeu a gloriar-se nas tribulações, ele diz, glorie-se nas tribulações. E a gente entende isso quando nós permitimos essa ação do Espírito Santo, e mesmo que exista as dificuldades, lutas, pressões, vai sobrando Cristo. E nós vamos chegar nesse lugar. Então, enquanto o sofrimento destrói a esperança daqueles que não confiam em Deus, os que confiam, os que dependem, os que encontram o Senhor, eles ganham esperança. Por quê? Porque eles não estão esperando em si, não estão confiando em si, eles estão confiando no Senhor, não nas circunstâncias. Então nós podemos dizer que de fato o sofrimento acaba com a esperança quando a esperança não é Cristo. Deixa eu dizer de novo, o sofrimento acaba com a esperança quando a esperança não é Cristo, mas quando a esperança é Cristo, o sofrimento gera mais esperança, gera confiança, e uma esperança que não desaponta, porque nós sabemos que Ele habita em nós. Ele habita em nós. Então, quando nós estamos em Cristo, nós mudamos a nossa mente, nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos a nossa maneira de encarar os problemas da vida. E por isso perseveramos. Nós colocamos em nossa mente que a nossa única chance de alegria, a nossa única chance de felicidade, a nossa única chance de sermos
plenos na vida, no propósito, em nosso destino, está em Cristo Jesus. Essa é a nossa chance, está em Cristo Jesus. Então, quando nós nos encontramos só com Ele, a gente persevera, e existirão momentos em que nós não temos outro lugar, nós não temos outra saída, nós não temos outra porta, nós temos apenas o Senhor. Nós encontramos vida abundante. Nós encontramos Jesus, nós encontramos a sua graça. E aí nós sabemos que tanto a nossa vida presente quanto a nossa vida futura está definida, está fundamentada, está tudo preparado. E isso nos renova, isso nos fortalece, isso faz com que a obra desta perseverança se complete em nossa vida. Nós entendemos que Ele pagou todos os preços para nós, Ele já fez um caminho, Ele nos deu uma jornada, Ele já preparou todas as coisas. Então, a esperança do futuro em Cristo muda radicalmente a nossa percepção, muda completamente o nosso presente. E aí, nós podemos nos gloriar nas tribulações, extrair glória das tribulações, porque sabemos que o nosso futuro está certo em Cristo Jesus. Então veja a fórmula que o apóstolo Paulo dá para nós em Romanos. Ele diz assim: tribulação produz perseverança. Perseverança. É claro que só na tribulação é que nós vamos perseverar. Porque quando as coisas vão bem, quando tudo está certinho, quando não tem dificuldade nenhuma, a gente não precisa perseverar. Está tudo bem, nós estamos caminhando na vida, felizes e tal, alegres. Mas aí vem tribulação, vem dificuldade, vem pressão, vem problema. É aí que a gente precisa perseverar. Então ele diz: tribulação produz perseverança. E depois ele diz o seguinte: perseverança produz experiência. Por quê? Porque quem persevera, com toda certeza vai experimentar Cristo. Vou repetir isso: quem persevera, com toda certeza vai experimentar Cristo. A perseverança produz experiência. Se você está perseverando, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, você vai experimentar o poder dEle. Você vai experimentar a graça dEle. Você vai experimentar a cura dEle. Você vai experimentar a alegria dEle. Você vai experimentar a restauração dEle. Você vai experimentar a provisão de Cristo Jesus para a sua vida. Se você perseverar, diz a Bíblia, com certeza, perseverar nele, com certeza, isto trará para você experiência. Então guarda isso no seu coração. Perseverança vai produzir experiência. E experiência vai produzir esperança. Esperança, por quê? Por que a gente espera? Porque nós já experimentamos a Jesus, nós já experimentamos o seu amor, nós já experimentamos o seu cuidado, já experimentamos a sua graça. Você já experimentou do Senhor? Persevere e você vai experimentar. E quando você experimentar, Ele vai encher a sua vida de esperança. Seu coração será cheio de esperança. Porque você vai saber. Não saber por teoria. Não saber porque alguém te disse. Você vai saber por experiência. Eu confiei no Senhor. Eu perseverei no Senhor. Eu esperei no Senhor. E não fiquei confundido, não fiquei perdido, não fiquei abandonado. Ninguém que olha para o Senhor, ninguém que confia no Senhor, ninguém que deposita a sua vida, o seu coração no Senhor, fica confundido, jamais. Não conheço ninguém que tenha confiado verdadeiramente em Deus e tenha se frustrado. Ele nunca nos frustra. Ele diz sempre na Bíblia, tem textos e textos falando da fidelidade do Senhor, falando do prazer de Deus em se revelar a nós, falando do prazer de Deus em encontrar-se conosco, falando do prazer de Deus em nos abençoar, em nos revelar o seu coração, em nos revelar o seu caminho, em nos dar as suas maravilhosas promessas. De fato, Ele já nos deu todas as coisas, mas Ele revela essas promessas em Cristo Jesus. Então, qualquer pessoa que persevera, ela terá experiência, com toda certeza. Então, perseverança produz experiência, experiência produz esperança. Se estamos firmados em Cristo pela fé, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação vai nos confundir.
É muito interessante que essa questão de perseverança está muito ligado às nossas atitudes. Deus fala para a gente, persevere. Deus fala para a gente, tenha bom ânimo. Deus fala para a gente, fica firme. Deus fala para a gente, mantenha-se no caminho. Então, há uma decisão em nosso coração que deve ser tomada. Interessante a história de Josué, por exemplo. Josué, ele fez parte daquela geração que saiu do Egito e andaram no deserto. Eles tentaram entrar na terra prometida, mas infamaram a terra e eles ficaram depois mais de 40 anos caminhando no deserto, enfrentando lutas, enfrentando problemas, enfrentando dificuldades, incredulidade no povo. Aquela geração morreu no deserto. Somente 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Calebe. E depois de todo aquele tempo, depois de mais de 40 anos de luta, de perseverança, de esforço, de depender de Deus, Josué está ali pronto para entrar na terra prometida. E o que é que Deus diz para Josué? Ele diz o seguinte, esforça-te. E eu acho interessante, muito interessante isso, porque imagina alguém que já se esforçou mais de 40 anos, enfrentando problema, enfrentando luta, enfrentando oposição, enfrentando incredulidade, enfrentando todo tipo de situações que eles enfrentaram, andando, rodando naquele deserto, aguardando o tempo e a estação de Deus. Agora ele está ali, Josué, pronto para entrar na terra prometida. Deus podia ter dito para ele o seguinte, olha Josué, você se esforçou muito e agora você vai receber a sua recompensa. Não, Deus diz para ele novamente, esforça-te. Vou ler o texto, Josué capítulo 1, verso 6. Deus diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E ainda Deus termina dizendo, não te mandei eu, esforça-te. Então Deus vem e diz para Josué, esforça-te. E depois ele diz, esforça-te e tem bom ânimo, muito bom ânimo. E ele termina dizendo, esforça-te, esforça-te, não temas, nem te espante, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Então esforça-te. Nós precisamos, para perseverar, ter esta decisão em nosso coração. Muitas vezes Deus fala conosco simplesmente dizendo, esforça-te. Mantenha-se firme, olhando para Cristo Jesus. Mantenha-se na fé. Mantenha-se no caminho. Mantenha-se em obediência. Mantenha-se em santidade. Mantenha a sua vida na palavra, nos valores da palavra de Deus que você já recebeu. Mas Senhor, a dificuldade, mas Senhor, os meus sentimentos, mas Senhor, esforça-te, fica firme, continua dependendo de Jesus, continua olhando para Jesus, continua caminhando com Ele, independente do que você sente, está até acima dos nossos sentimentos, porque quem anda pelos sentimentos, um dia sente, outro dia não sente. Um dia a pessoa sente que quer caminhar com Deus, outro dia ela não sente. Um dia ela sente que ela quer obedecer a Deus, outro dia ela não sente mais. Um dia ela sente que crê, outro dia ela não crê. Um dia ela sente que vale a pena, outro dia ela sente que não vale mais a pena. Então a pessoa fica numa gangorra. Uma hora acha uma coisa, depois a hora acha outra. Um espírito vacilante, diz a Bíblia. Nós não podemos ter esse espírito vacilante. Nós temos que decidir em nosso coração. Eu vou andar com o Senhor, eu creio. Eu creio, eu quero, eu vou, eu fico firme, eu mantenho a minha fé. É isso que a Bíblia fala, esforça-te, esforça-te. Aparentemente não é fácil, mas quando nós tomamos esta decisão de nos esforçar, de manter a nossa vida no Senhor, Ele mesmo nos ajuda. Deus não estava falando para Josué, olha Josué, você vai vencer tudo sozinho, você vai derrubar as muralhas de Jericó sozinho, você vai entrar naquelas cidades e vai vencer as guerras sozinho. Claro que não, Deus estava dizendo para ele o tempo todo, eu estou com você, eu vou à frente de vocês, mas Deus o tempo todo dizia também para ele, esforça-te, levanta-te, tem bom ânimo. Ou seja,
não te deixes abater. E eu penso que muitas vezes Deus vem e fala isso com a gente. Não te deixes abater, não fique paralisado por absolutamente nada. Esforça-te, continua avançando, continua caminhando, continua olhando para o Senhor, continua dependendo dEle. Uma coisa importante é, nesse processo de perseverança, nós enchermos a nossa mente com a palavra de Deus. Nós enchermos a nossa mente com a verdade de Deus. Né? Por isso tem que habitar dentro de nós ricamente a palavra de Cristo, como as Escrituras dizem. Há um trecho em Lamentações de Jeremias muito interessante. Eu gosto muito desta palavra em Lamentações, no capítulo 3, porque para mim é um momento de virada na vida de Jeremias. Jeremias é aquele homem que enfrentou a luta, enfrentou a dificuldade, enfrentou os ais, enfrentou as pressões, enfrentou a prisão, enfrentou todo tipo de oposição contra ele. Enfrentou as trevas, enfrentou pessoas, enfrentou todo tipo de dificuldade. E é claro que se ele fosse depender dele, se ele fosse depender da força dele, ele não conseguiria avançar. Ele se prostraria, ele perderia a batalha. Mas no livro de Lamentações, e Lamentações tem esse nome por conta das lamentações, no livro de Lamentações, no meio do livro, mais ou menos no capítulo 3, há um momento de virada. Verso 21, depois de falar de tantas lutas, de tantos ais, de tantas dificuldades que ele estava vivendo dentro daquele contexto, ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Vou trazer à minha mente o que me dá esperança. É uma decisão. E é tão importante que no processo de perseverar, nós cuidemos da nossa mente, nós enchamos a nossa mente com aquilo que nos dá esperança. Ora, o que pode nos dar esperança se não a palavra de Deus? Foi com a palavra de Deus que Jeremias encheu a sua mente. Muitas vezes a nossa mente está se enchendo com as notícias, muitas vezes a nossa mente está se enchendo com conversas paralelas, com opiniões dos outros, com os sentimentos dos outros. Né? As pessoas muitas vezes projetam uma nas outras as suas frustrações, as suas dificuldades. Então você vai se enchendo disso, a vida vai parecendo muito menor do que ela deveria ser, nós não conseguimos vislumbrar um futuro, nós não conseguimos ter esperança, parece que tudo está acabando, parece que tudo está desmoronando, parece que não há um caminho, parece que Deus não está agindo, mas isso pode acontecer se a nossa mente está cheia de outras coisas. Por isso a palavra também diz em Filipenses, no capítulo 4, diz assim: tudo que é bom, honesto, justo, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Nisso pensai. Ou seja, nós precisamos proteger a nossa mente, encher a nossa mente com a palavra de Deus. Mas voltando a Jeremias, ele diz: então eu quero trazer, ele toma uma decisão, quero trazer a minha mente, vou colocar na minha mente o que me dá esperança. E aí ele começa a lembrar do que pode dar esperança. Primeira coisa que ele lembra é a seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que tremenda palavra, promessa, que tremenda verdade para colocar em nossa mente, não é? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sucumbido, nós já teríamos morrido, nós já teríamos sido consumidos, nós já teríamos sido vencidos. Nós já teríamos perdido a batalha, não fosse as misericórdias do Senhor. Por que nós estamos vivos aqui, vivendo neste tempo? Por causa da misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Veja, ele não está pensando nos outros, ele não está pensando nos inimigos, ele está pensando agora nele. As misericórdias do Senhor são a causa. Eu estou vivo por causa da misericórdia, estou respirando por causa da misericórdia, estou vivendo nesse tempo por causa da misericórdia, estou no contexto que eu estou por causa da misericórdia, eu estou sendo sustentado por causa da misericórdia. Quando a gente olha para a misericórdia de Deus, quando a gente enxerga a misericórdia de Deus, a nossa perspectiva começa a mudar. E ele diz assim: porque as suas misericórdias não têm fim,
e se renovam a cada manhã. Tem gente que acorda dizendo, este é mais um dia terrível, este é mais um dia onde eu não sei o que fazer, onde o jugo pesa sobre mim, esse é mais um dia que eu não tenho direção, esse é mais um dia de peso, esse é mais um dia ruim, esse é mais um dia de trevas. Mas o que tem que estar em nossa mente é a verdade de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. As misericórdias do Senhor não têm fim. Se renovam a cada manhã. E ele diz mais, grande é a sua fidelidade. Ele lembra da fidelidade de Deus. Ele sabe que aquilo que Deus falou, ele sabe que o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus é absolutamente fiel em cumprir as suas promessas. Por isso que nós podemos confiar na palavra. Nós podemos confiar nas promessas de Deus. Nós não podemos confiar naquilo que Deus não prometeu, mas naquilo que Ele prometeu, e a Bíblia tem milhares de promessas, nós podemos sim confiar e devemos confiar. Nós temos que encher a nossa mente com isso e dizer para a nossa mente, eu creio. Não é? Como o salmista também dizia, bendize, ó minha alma, ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós temos que encher a nossa mente toda manhã e dizer, eu creio. Eu creio na palavra, eu creio nas promessas, eu creio no Senhor e eu decido encher a minha mente com isso. Ele continua dizendo o seguinte, minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amados, como eu dizia, parece que o Espírito Santo trabalha, mesmo nas lutas, dificuldades e pressões, para nos levar a este lugar, onde nós compreendamos que a nossa porção é o Senhor, que a nossa vida é o Senhor, que nós só temos o Senhor, que o nosso tesouro é o Senhor, que a nossa esperança é o Senhor, que nós só temos o Senhor. Né? Às vezes as pessoas olham para a vida e pensam, puxa, eu queria ter isso, aquilo, e eu sou assim, assado, eu quero ter tantas coisas, meus sonhos e planos. Ok, Deus é bom e pode, e Ele tem, claro, sonhos, planos, obras para que nós realizemos, mas nós precisamos chegar nesse lugar onde falemos como Jeremias falou, a minha porção é o Senhor. Jeremias estava dizendo, eu só tenho Ele, o que é que eu tenho mais? Como o salmista dizia, quem no céu eu tenho além de ti, quem na terra eu tenho, não tenho ninguém, só tenho o Senhor, só tenho o Senhor. Então ele dizia, a minha porção é o Senhor. O que eu posso fazer? Eu vou confiar nele. Eu vou esperar nele. Eu olho para ele. Por quê? Porque ele é bom. Ele dizia também na continuação, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor. Sabia, o Senhor é bom, eu confio nele. Ele podia estar preso, podia estar sendo perseguido, podia estar sendo ameaçado, podia estar enfrentando tantas lutas. Claro, e Jeremias no seu contexto enfrentou, mas ele entendia o seguinte, eu sei que o Senhor é bom e ele é bom para aqueles que o buscam. E ele, por fim, diz assim, bom é aguardar a salvação do Senhor, em silêncio. Confia no Senhor, aguarda no Senhor. Toma esse texto para a sua vida. Aguarda a ação do Senhor, Ele vai agir. Ele sempre age na vida daqueles que confiam nele, na vida daqueles que dependem dele, na vida daqueles que esperam por ele. Como está dito lá em Isaías 64, verso 4, desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus age. Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que muda situações, circunstâncias. Então, esse processo de perseverança, confiando no Senhor, olhando para o Senhor, dependendo do Senhor, é essencial para a nossa vida. E como é que nós devemos esperar? Né? Esperar reclamando, esperar murmurando, esperar cheios de ansiedade? Não, querido. Espere dando glória a Deus. Dê glória a Deus. Abraão entendeu esse princípio de esperar dando glória a Deus. E é claro que ele tinha uma promessa de Deus. E talvez
né, na mente natural, no raciocínio natural de Abraão, aquela promessa se cumpriria logo a seguir. Então ele recebe a promessa de um filho, a promessa de uma descendência bendita, que seria como as estrelas do céu, como as areias da praia. Ele recebe uma promessa do Senhor. E o tempo vai passando, passa 1 ano, 2, 3, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Como é que Abraão consegue esperar tanto tempo? Ele confiava em Deus, ele creu em Deus. Mas ele esperou, diz a Bíblia, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Romanos capítulo 4, no verso 20, está escrito assim: ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você pode imaginar isso? 25 anos depois, lá está Abraão dando glória a Deus, sabendo quem havia prometido para ele. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir, e eu dou glória a Deus. E a Bíblia fala que, à medida que ele dava glória a Deus, ele era fortalecido na fé. Na medida em que glorificamos a Deus, em que damos glória a Deus, nós somos fortalecidos na fé. Eu sei que existem muitos momentos que nós queremos chegar diante de Deus e colocar todas as nossas questões, e todos os nossos pedidos, e todas as nossas dificuldades, e todas as nossas necessidades, e tantas coisas nós queremos falar com Deus. Mas eu quero encorajar você a dar glória a Deus. Dar glória a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida, por aquilo que Ele te prometeu, por sua fidelidade, pelo cumprimento das promessas de Deus em sua vida e por todas aquelas que com certeza se cumprirão também. Dê glória a Deus. Temos que perseverar dando glória a Deus. Dando glória a Deus. E a Bíblia mostra que assim como ele foi fortalecido na fé, nós também com certeza o seremos. Irmãos, o sentimento que eu tenho é que Deus está nos preparando para enfrentar todo tipo de situação. Precisamos ser cristãos que confiam em Deus, que dependem de Deus, que andam com Deus em qualquer situação. Em qualquer situação. Seja ela fácil, difícil, seja boa ou ruim, tenha pressão ou não tenha, não importa. Deus está nos preparando para sermos pessoas que andam com Deus em qualquer situação. Pessoas que dão glória a Deus em qualquer situação. Pessoas que dependem de Deus em qualquer situação. Pessoas que se mantêm na paz de Deus em qualquer situação. Pessoas que se alegram no Senhor em qualquer situação. Ah, mas e quando a situação for difícil? Ok, gloriemo-nos nas tribulações, ou seja, extraia glória das tribulações. Entenda que as tribulações, as pressões, certamente vão nos ajudar. Se são coisas que nós não geramos, se são coisas que nós não plantamos, se são covas que nós não cavamos, então, ok, dê glória a Deus, deixa o Espírito de Deus trabalhar em você. Com certeza, se você permanecer, se você confiar, esta tribulação que produz a perseverança, que produz a experiência, que produz a esperança, vai ter sua obra completa na sua vida. E você vai ser levado a este lugar, onde você vai dizer: sabe o que eu tenho na vida? O Senhor. Sabe qual é a minha porção? O Senhor. Sabe qual é o meu tesouro? O Senhor. Sabe qual é a minha herança? O Senhor. Sabe em quem eu me agarro, em quem eu posso confiar? O Senhor. Só tem o Senhor. Ah, mas eu não vou ter mais nada na minha vida. Sim, você vai ter certamente outras coisas em sua vida. Você vai estar cercado de pessoas, de coisas, mas no seu coração você vai dizer: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, eu olho para Ele, eu confio nele, eu dependo dele, e eu posso achar graça e misericórdia na presença dele em qualquer situação. Você pode entrar à presença dele confiadamente, você sempre vai achar vida,
e você sempre vai achar graça, e você sempre vai achar direção, e você sempre vai achar paz, e você sempre vai achar a presença dele, e você sempre vai achar o cuidado dele, e você sempre vai achar a provisão dele. E quando nós temos apenas o Senhor, não é que as coisas diminuem, não é que a vida diminui, ao contrário, é aí que nós entramos numa outra dimensão de vida e de leitura de todas as coisas. Quando você tem o Senhor, você sabe que você tem todas as coisas. Você não se preocupa mais, a ansiedade vai embora, você sabe, eu tenho o Senhor. E com o Senhor você enfrenta qualquer coisa, qualquer situação, dando glória a Deus. Amém, amados? Então, eu quero orar por você neste momento para que esse processo seja um processo que se complete em sua vida. Deus está nos lapidando, Deus está nos preparando para que enfrentemos qualquer tipo de situação. E nós queremos permitir que o Espírito nos conduza a este lugar onde só sobre o Senhor. Amém? Se você quer isso também, feche os teus olhos nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus, pedindo que o Espírito de Deus vivifique esta palavra e que os resultados e frutos desta palavra possam ser vistos em nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro neste momento, Senhor, por todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem, recebendo esta palavra, ouvindo, Senhor, sobre perseverança. E nesse momento, ó Deus, nós sabemos que é o Teu Espírito que vivifica esta palavra. Perseverança pode ser apenas uma palavra, mas se esta palavra é vivificada pelo Espírito, se torna vida para nós, revelação para nós, caminho para nós, direção, norte para a nossa vida. Então, Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo revele o que o Senhor descreve, o que o Senhor trata nas Escrituras a respeito de perseverança. Como nós lemos, necessitais de perseverança, para depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós não queremos andar com o Senhor e parar. Não queremos andar e paralisar em algum momento. Não queremos ficar frustrados. Não queremos, ó Deus, ficar endurecidos, nem críticos, nem cínicos, nem questionadores, como aqueles que param, como aqueles que deixam de olhar para Jesus, ficam. Mas nós queremos perseverar todos os dias, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso, revela-nos a perseverança. Pai, eu oro para que esse processo da tribulação que produz perseverança, da perseverança que produz experiência, da experiência que produz esperança, ele seja completo na vida do meu irmão, da minha irmã, dessa pessoa que ouve essa palavra. Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ajuda-nos e leva-nos neste processo para que este processo seja completo em nossa vida, para que possamos ser perfeitos e completos para toda boa obra, para que nós nos apresentemos ao Senhor aprovados, para que nós possamos chegar onde o Senhor quer que nós cheguemos, ó Deus. Abra, ó Espírito Santo, os olhos do nosso entendimento, para que não fiquemos no meio do caminho, mas que avancemos de glória em glória em Cristo Jesus, olhando para Cristo Jesus. Senhor, muitas vezes nós não conseguimos nos esforçar ou ter bom ânimo. Eu te peço, por Tua graça, fortalece-nos em Ti e na força do Teu poder. Oro por aquelas pessoas que estão desanimadas. Oro pelas pessoas que estão frustradas. Oro por pessoas que estão parando de perseverar, parando de avançar, parando de andar no Senhor. Oro para que elas sejam renovadas, sejam tocadas pelo Espírito Santo, sejam tocadas pelo Teu poder, Senhor.
Porque quando nós nos apresentamos, eu sei que o teu poder vem sobre nós, o Senhor é quem nos capacita, como capacitou a Josué a entrar na terra prometida e possuir a herança que já estava preparada. Nós queremos possuir a herança que já está pronta para nós em Cristo Jesus. Mas sabemos que temos que nos levantar e nos esforçar e ter bom ânimo. Oro, Senhor, para que a mente seja cheia com a tua luz, com a tua verdade. Senhor, traz à tona, traz à memória, traz à lembrança a palavra. Senhor, os valores, os princípios, as promessas na vida, na mente de cada um. Oh, Senhor, essa pessoa que já recebeu a tua palavra, já recebeu as tuas promessas, que são fiéis e verdadeiras, Senhor, já experimentou do Senhor. Eu oro para que o teu Espírito traga lembrança, porque as tuas promessas não caem por terra, elas são fiéis e verdadeiras, e tudo que o Senhor prometeu, com certeza o Senhor é fiel para cumprir. E que, Senhor, conforme estas palavras que foram liberadas sobre a nossa vida, por elas lutemos a boa luta, a boa milícia, como Paulo diz a Timóteo. Seja assim, seja renovado pela palavra e pelo poder de Deus. E neste tempo, ainda que existam pressões sobre a sua vida, dificuldades sobre a sua vida, que você seja renovado no Senhor e na força do seu poder, e você se levante e se esforce e tenha bom ânimo e siga em Cristo Jesus, olhando para Ele que é autor e consumador da sua fé. Seja assim. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Oro para que você tenha sido abençoado com esta palavra, que o Senhor te guarde, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe. Amém. Glória a Deus, que mensagem poderosa. Eu tenho certeza que junto comigo você foi tremendamente abençoado por ela. Então eu quero te pedir algo. Compartilhe essa mensagem com muito mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para poder receber todas as novidades do Ministério Verbo Vivo. Que o Senhor possa continuar te abençoando, que a sua semana seja cheia da vida de Deus e que o Senhor possa continuar conduzindo a tua vida de acordo com a vontade dEle. Que seja feita a vontade dEle, aqui na terra como no céu. Um grande abraço. Nos vemos no próximo domingo. Até lá.